Nós sempre olhamos para as estrelas como quem sonha, mas o universo nunca respondeu. Por séculos, a humanidade buscou contato. Radiotelescópios, sondas interestelares, mensagens codificadas em ouro. A Terra insistia em dizer: estamos aqui. Mas a galáxia, silenciosa, parecia ignorar. Até que, no ano 2431, a resposta veio, fria, formal, irrefutável. Solicitação aprovada. A Terra está admitida na Aliança Galáctica Unificada. Sem cerimônia. Sem explicações. Sem justificativa política. Era como ser aceito em um clube exclusivo, que nunca demonstrou qualquer interesse em tê-lo como membro. O planeta inteiro celebrou. As manchetes anunciavam o fim do isolamento cósmico. Governos se reestruturaram. Agências espaciais multiplicaram seus recursos. Pela primeira vez, a humanidade não estava mais sozinha no universo. Mas entre diplomatas e cientistas, uma dúvida começou a crescer. Por quê? Por que agora? Por que tão fácil? A Aliança Galáctica era formada por centenas de raças, algumas com milhões de anos de evolução. Civilizações que haviam atravessado buracos negros, dominado o tempo, colonizado dimensões paralelas, e todas, por consenso, haviam mantido a Terra fora até aquele momento. Até que, de repente, aceitaram, e mais, solicitaram um embaixador, humano, um representante para viver entre eles, aprender suas leis, sentar à mesa onde o destino de galáxias era decidido. A escolha foi política, polêmica, e, para alguns, um risco calculado. O nome dele, Leon Vasquez, diplomata veterano. Especialista em negociações interplanetárias. Brilhante, sim, mas instável. Sarcástico. Impossível de prever, exatamente como os humanos sempre foram. E sem entender completamente o que estavam aceitando, a galáxia abriu suas portas para o caos. Leon Vasquez não era exatamente um modelo de diplomata, ex-comandante de missões de contenção, exilado da política por insubordinação em zonas neutras e com um histórico de negociações que misturavam genialidade, sarcasmo e algumas explosões não autorizadas. Brilhante? Sim. Estável? Nunca. Mas quando a Terra recebeu o convite da Aliança Galáctica, ninguém sabia o que esperar. E foi exatamente por isso que ele foi escolhido. As correntes internas do governo sabiam que enviar um político tradicional seria o mesmo que assinar um contrato em branco. Ninguém na Terra conhecia os protocolos, as hierarquias, nem as verdades ocultas da aliança. Eles precisavam de alguém capaz de pensar fora da lógica. Alguém que pudesse improvisar, desafiar, sobreviver. E, se necessário, incomodar. Leon Vasquez era essa pessoa. Ao ser convocado, ele ouviu tudo com calma. Ficou em silêncio por quase 2 minutos. E então, apenas disse: vocês querem que eu vá sorrir para espécies que acham que a gente ainda usa combustão para voar? Perfeito. Mas aviso logo, não vou levar gravata. No dia de sua partida, nenhuma cerimônia oficial foi feita. Apenas um pequeno embarque no Porto Orbital 17, um cargueiro diplomático e uma pasta com o selo da ONU Interestelar. Ninguém da equipe de segurança galáctica quis acompanhá-lo. Talvez por medo, talvez por vergonha, ou talvez por respeito silencioso. Leon sabia que não estava sendo enviado como símbolo de conquista. Ele era um teste, uma isca, um gesto calculado num jogo maior. Mas isso não o incomodava, porque ele também tinha seus próprios planos. E se a aliança queria estudar a imprevisibilidade humana, ele faria questão de entregar o show completo. A Estação Coração não era uma estação no sentido humano da palavra. Era um colosso orbital, do tamanho de um planeta pequeno, onde civilizações milenares se reuniam para deliberar o destino de sistemas inteiros. Um centro de decisões onde o tempo não era contado em minutos, mas em ciclos estelares. Cada centímetro da Estação Coração pulsava com simetria. Nada ali era por acaso. Nada era improvisado. As espécies que habitavam seus salões não falavam, vibravam. Outras se comunicavam por feromônios, campos eletromagnéticos, pulsos gravitacionais. Algumas sequer tinham forma física. E então, chegou Leon. De botas gastas, barba por fazer, uma caneca de café pendurada no cinto e um chip de tradução universal com defeito, que traduzia tudo em um português levemente sarcástico. Ao atravessar os corredores de recepção, Leon causou seu primeiro incidente diplomático ao acenar para uma criatura que interpretou o gesto como um desafio ritual de morte. 3 minutos depois, a criatura desistiu do duelo, após perceber que Leon não pararia de falar. Nos primeiros dias, as reuniões da aliança seguiram o esperado, falas cerimoniais. Deliberações em camadas, resoluções em 6 tempos verbais diferentes. E Leon ouvia, anotava, bocejava, até que, em uma votação sobre o destino de um planeta em disputa, Leon levantou a mão, coisa que ninguém fazia, e disse: desculpem, mas vocês estão considerando a população do planeta? Ou só estão debatendo qual espécie vai explorar melhor os recursos antes da próxima conferência? Silêncio. Longo. E então, confusão. A fala de Leon causou um desequilíbrio sutil nos votos. Algumas espécies começaram a questionar seus próprios posicionamentos. A ordem perfeita da Estação Coração sofreu sua primeira rachadura. Não por uma invasão, não por um ataque, mas por uma pergunta simples.
feita por um ser humano desajeitado, imprevisível e, acima de tudo, incômodo. Leon percebeu algo naquele instante. A aliança não estava pronta para a humanidade, mas também, talvez a humanidade nunca tivesse sido feita para se encaixar. Nas semanas seguintes à sua chegada, Leon tornou-se uma espécie de anomalia viva dentro da Estação Coração. Ele não seguia os horários rituais, não usava os trajes cerimoniais, obrigatórios. Trocava os banquetes diplomáticos por pão com manteiga e café quente, que, aliás, ele ensinou a fazer para um grupo de seres fotossintéticos, agora viciados em cafeína. Sua simples presença desafiava toda a estrutura da aliança. Enquanto os representantes mais antigos discutiam em blocos formais, com discursos cuidadosamente preparados por inteligências coletivas, Leon improvisava, falava de suas falhas, de como a Terra errou mais do que acertou, de como a humanidade ainda tropeçava em orgulho, em ganância, em medo, mas seguia em frente mesmo assim. Alguns membros ficaram ofendidos, outros curiosos. E essa curiosidade começou a virar um problema, porque as espécies mais antigas da aliança funcionavam de forma previsível, debatiam, ponderavam, conciliavam, mas Leon provocava, fazia perguntas sem sentido, e às vezes, sem querer, acertava o centro da questão. Em um encontro entre duas raças que travavam um conflito há milênios, ele simplesmente perguntou: "Vocês lembram como isso começou, ou já estão brigando por hábito?" O silêncio durou 3 dias. No quarto, os 2 representantes apresentaram uma proposta de trégua. A aliança ficou em choque. Leon só sorriu e disse: "Às vezes o caos é a única coisa que move o estagnado." Ele não era diplomático. Era um espelho. Refletia o que ninguém queria encarar, e fazia isso com humor, humanidade e uma boa dose de impertinência. E sem saber, Leon estava deixando de ser apenas um representante da Terra. Ele estava se tornando o início de uma dúvida. E numa galáxia que vive de certezas, isso é revolucionário. No início, a presença de Leon foi tratada como um erro de cálculo. Alguns acreditavam que ele era um teste, outros, uma provocação. Mas quase todos concordavam numa coisa: ele era inferior. A humanidade, afinal, havia sido classificada como espécie de risco nível 3, impulsiva, contraditória, emocionalmente instável, e Leon parecia confirmar tudo isso. Ele não respeitava a precedência hierárquica, chamava entidades milenares por apelidos como Lumizão ou Chefe Névoa. Contava piadas durante votações solenes. A primeira reação da maioria foi o desprezo. Mas, então, algo começou a mudar. Espécies que jamais tinham considerado a possibilidade de dúvida começaram a questionar. Representantes que nunca haviam rido começaram a imitar os gestos de Leon. Inteligências coletivas começaram a incorporar pequenas doses de contradição simulada em seus algoritmos só para entender como isso funcionava. O caos estava se espalhando. E o mais impressionante, não como uma doença, mas como uma curiosidade crescente. Como é que um ser tão caótico conseguia gerar empatia? Como alguém tão instável podia despertar movimento em estruturas que há séculos permaneciam estagnadas? Leon não sabia responder. Talvez nem quisesse. Mas ele percebia os olhares, os cochichos ou o equivalente vibracional deles. O fato de que, em uma sala cheia de seres mais velhos que planetas, ele era o foco. E talvez, pela primeira vez na história da Aliança Galáctica, os representantes não estavam ali para proteger a ordem. Estavam ali para entender a desordem. E Leon fazia exatamente o que sabia fazer. Eu não vim aqui para representar a perfeição. Eu vim para lembrar vocês que é no erro que a gente se torna interessante. No início, as reações ao comportamento de Leon eram de choque contido. Mas, com o tempo, a fronteira entre repulsa e fascínio começou a se dissolver. Primeiro, foram os gestos. Representantes começaram a imitar suas expressões faciais, mesmo sem entender o que um sorriso ou um levantar de sobrancelha significava. Alguns começaram a inserir pausas dramáticas em suas falas, copiando o tom que Leon usava quando queria ironizar algo. Depois, vieram as ideias. Um dos blocos de inteligência compartilhada da raça Zendikar, tradicionalmente neutros e calculistas, apresentou uma moção diplomática com 3 interpretações contraditórias simultâneas. Quando questionados, responderam: "Inspiramo-nos na espécie humana. A incerteza pode conter mais verdade do que a certeza absoluta." Leon gargalhou por meia hora. Até protocolos cerimoniais começaram a mudar. Raças que há milênios se comunicavam com formalidades ritualísticas passaram a usar abreviações. Algumas aboliram as introduções protocolares. E, em uma reunião histórica, a raça Tel, composta por seres de plasma, simplesmente começou sua fala dizendo: "Como diria o embaixador humano, vamos direto ao ponto." O choque foi tão grande que a transmissão foi interrompida por 12 minutos, para análise de danos culturais. Mas não havia mais como voltar atrás. A lógica absoluta da aliança estava cedendo espaço à influência humana, não porque fosse superior, mas porque era dinâmica, porque era imprevisível e, talvez, porque representava a única coisa que aquelas civilizações há tanto tempo haviam esquecido: a liberdade de ser incoerente. Leon sabia que algo grande estava acontecendo, mas não comemorou, porque por trás dos sorrisos
Ele começava a ver outro padrão emergindo. A aliança não estava apenas admirando, estava estudando. E a próxima revelação mostraria que Leon nunca foi apenas um convidado. Ele era, desde o início, um experimento. Durante meses, Leon Vasquez acreditou que havia sido enviado para representar a humanidade. Mas aquilo começou a desmoronar no dia em que acessou, por acidente, ou talvez não, uma pasta restrita nos arquivos da Estação Coração. A pasta chamava-se Avaliação de Contingência, espécie 341B, Humanidade. Ele quase não acreditou no que estava lendo. O documento, redigido séculos antes da aceitação da Terra, descrevia a humanidade em termos objetivos: alta adaptabilidade, baixa previsibilidade, comportamento emocional instável, capacidade de inovação, sob pressão irracional, potencial para desequilibrar estruturas políticas galácticas. Em outras palavras, um risco. As recomendações finais eram claras: manter a espécie sob observação indireta, evitar aceitação formal na aliança até que medidas de contenção estejam preparadas. Caso necessário, promover integração supervisionada por meio de embaixador controlado. Leon fechou o arquivo em silêncio. Tudo fazia sentido agora. A Terra não foi aceita por mérito, foi aceita por precaução. A aliança percebeu que, se a humanidade evoluísse mais um ciclo tecnológico fora do seu alcance, ela se tornaria imprevisível. Demais para ser ignorada. A melhor forma de conter o caos é convidá-lo para dentro. E Leon, ele nunca foi escolhido por acaso. Foi selecionado justamente por ser o mais imprevisível. Um tipo de amostra extrema, um teste, um espelho, para medir o impacto humano no ecossistema político da galáxia. A missão não era diplomática, era científica. E Leon era objeto de estudo. Por alguns minutos ele pensou em confrontar o conselho, mas então sorriu. Porque se eles estavam observando, ele também estava. E se havia um jogo sendo jogado, ele acabava de entender as regras. Querem estudar o caos? Então vamos ver quem se perde primeiro. Leon sabia agora. Ele não estava ali por mérito, nem por diplomacia. Estava ali para ser vigiado, observado, contido. A Terra não fora admitida na aliança como um gesto de aceitação. Foi um movimento estratégico para evitar que a humanidade evoluísse longe demais, rápido demais, fora do controle. E Leon, com sua instabilidade, ironia e desobediência embutida no DNA, era a ferramenta perfeita para o experimento. Vamos medir até onde o caos pode ir. Mas eles esqueceram de um detalhe simples. Leon sabia jogar. Nos dias seguintes, a descoberta, ele não mudou nada no comportamento. Continuou sendo sarcástico, improvisado, indecifrável. Mas por dentro, cada gesto passou a ser calculado. Começou a inserir ideias humanas nos diálogos mais delicados. Sugeriu inovações baseadas em falhas, algo impensável para civilizações que viam erro como tabu. Começou a quebrar pequenos rituais, introduzir ambiguidade, defender o direito à contradição. E mais importante, começou a construir alianças silenciosas. Espécies menores, ignoradas nos votos centrais, começaram a se reunir informalmente com Leon, curiosas, atraídas, incomodadas, sim. Mas também fascinadas. Aos poucos, o que era vigilância se transformou em influência. Aos poucos, o caos deixou de ser um risco e passou a ser um poder. E Leon entendeu a ironia máxima da situação. Queriam me conter, mas me deram o maior palco do universo. A Estação Coração era agora mais do que um centro diplomático. Era um campo de testes. Mas os papéis estavam se invertendo, e a pergunta que ninguém ainda se fazia era quem afinal estava estudando quem. Leon já não era apenas o representante da Terra. Era uma variável ativa. Um agente de desequilíbrio em um sistema que por eras se sustentou na previsibilidade. Ele sabia que estava sendo analisado. Cada fala, cada gesto, cada deslize emocional era armazenado, catalogado, processado por centenas de inteligências analíticas espalhadas por toda a aliança. E ele usava isso a seu favor. Começou a dar respostas contraditórias propositalmente, a apoiar e criticar a mesma proposta em votações diferentes, a citar autores humanos inexistentes, só para ver quais raças os replicariam como sabedoria milenar. E replicaram. Leon criava falsas doutrinas, só para ver o quanto o caos podia se infiltrar. O resultado foi além do esperado. Algumas espécies, antes neutras, começaram a adotar posturas políticas baseadas na lógica do paradoxo humano. Pequenos blocos formavam alianças em torno de conceitos como evoluir errando, agir antes de entender e questionar o que se acredita como verdade. Ideias antes impensáveis em uma galáxia, onde tudo era definido por causa e consequência. Leon usava isso como alavanca, não para sabotar, mas para mostrar que o universo não precisava de mais ordem, precisava de movimento. Se a aliança temia a humanidade por ser instável, então que ela aprendesse a viver com a instabilidade como força de evolução. Leon passou a ser chamado informalmente de o vetor humano, mas em seus arquivos, um novo título foi registrado:
Influência não linear em ambientes de governança interespécie. O caos tinha um nome. E agora, o jogo já não podia ser jogado sem ele. Leon permanece na Estação Coração. Oficialmente, ainda é o embaixador da Terra. Mas todos sabem que ele deixou de ser apenas isso há muito tempo. Hoje, suas palavras raramente são registradas nos documentos formais, mas são repetidas em assembleias, adaptadas em culturas, semeadas em civilizações inteiras. Ele não representa apenas um planeta. Ele representa uma ideia. A ideia de que a lógica absoluta pode paralisar. De que a previsibilidade pode sufocar. De que o erro pode ser motor, e não falha. A Aliança ainda o observa, talvez com mais atenção do que nunca. Mas agora é diferente. Agora, Leon também os observa. Ele caminha entre seres feitos de som, luz, gelo, sombra e matemática viva, e sorri, como quem sabe que o universo inteiro mudou de tom. Por causa de uma única variável fora de controle. Uma variável chamada humanidade. E nas madrugadas silenciosas da estação, ele olha pela janela da cúpula superior, para o vazio cósmico onde tudo começou, e pensa: eu fui enviado para representar a Terra, mas no fim foi a galáxia inteira que teve que se adaptar a mim.